Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao programa A Vida Continua. Estamos aqui, para mais um estudo e já estamos lá, chegando já no capítulo 17. Olá, Thelma, tudo bem? Olá, Márcia, boa tarde, amigos. É verdade, nós estamos assim no meio do nosso livro, né? Estamos no auge da história, que certamente está trazendo motivações e lições para a nossa vida. Vamos então, Márcia, fazer aquele retrospecto, né, com os nossos companheiros, aqueles que estão acompanhando. Hoje nós vamos entrar no capítulo 17, mas sempre nós fazemos aquela retrospectiva em torno do que foi estudado. E lá no capítulo 16, nós terminamos, né, o último trabalho, e nós vimos que não houve assim um bom aproveitamento do Túlio diante das lições morais que a Evelina tanto se preparou para ajudar. Tinha-se passado 6 meses e o Ribas, então, verifica que, apesar da eficiência da Evelina, porque ela aproveitou bastante, não houve o proveito esperado por parte do Túlio. Ele mantinha a fixação na Evelina, não absorvia os ensinamentos que eram passados. E quais eram esses pensamentos dele ali, né? Os sentimentos de autopiedade, a revolta, o desejo de vingança, o sentimento de posse da Evelina. Então, tudo isso ficava ali na casa mental de Túlio. E não conseguia deixar assim nenhuma brecha, segundo a fala do irmão Ribas, né? Para que pudesse ali penetrar a luz do esclarecimento. Então, o irmão Ribas fala que, diante de toda aquela circunstância, Túlio deveria se preparar para a miniaturização, né? Que é um termo utilizado pela espiritualidade quando o espírito vai passar pelo processo da reencarnação, né? Então, aliás, a miniaturização é um processo onde vai diminuir o perispírito até ele chegar num tamanho bem pequenino, né, para ser ali colocado, né, junto do útero daquela mulher que vai fecundar, junto daquele processo todo de espermatozoide e o óvulo. O óvulo, o óvulo feminino, né, que vão se fecundar. Então, ali nesse grande encontro ali, esse perispírito vai ser ali adequado, onde vai tomar toda aquela proporção à medida que vai se desenvolver. Aliás, nós falamos do capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz, né, onde o Segismundo passa por esse processo, que é um processo muito bonito, e vale a pena a gente ler para ver que por trás da fecundação de um bebê está toda uma estrutura, né, espiritual ali, amparando esse espírito, preparando toda a sua jornada, desde aquele primeiro encontro desses pequeninas células que vão entrar naquele processo de reprodução, né? Então, o Túlio vai precisar reencarnar, porque só assim ele vai poder reconstruir a sua trajetória. E agora já vai começar todo esse planejamento, né? Que nós vamos ver hoje, já começa os primeiros passos desse planejamento. E a Márcia agora vai ler para nós o capítulo. Então, queridos amigos, nós vamos começar então o capítulo 17. Olá, Ricardo, também bem-vindo, está aí na nossa na parte aí técnica, né, passando para a gente aí os nossos slides. E hoje, então, o capítulo é Assuntos do Coração, e como vocês já sabem, daqui por diante nós vamos dividir em 2 partes. Então, eles estavam ali, esvaíram-se 10 meses sobre a tarefa assistencial de Evelina e Fantine. Quer dizer, né, nós vimos que o capítulo anterior, como a Thelma passou, eles trabalharam durante 6 meses, não tiveram muito resultado, mas continuaram trabalhando. Então, já tinham passado 10 meses ao pé de Túlio, necessitado, quando os dois solicitaram entendimento com o instrutor Ribas,
ao redor de problemas que lhes escaldavam o pensamento. Aspiravam, sobretudo, a rever os parentes no plano físico. Convertera-se Ernesto num poço de memórias sobre a esposa e a filha. A senhora Serpa não mais suportava as saudades do marido e dos pais, porque ansiassem pelo retorno, ardiam na sede de informes e explicações. O orientador acolheu-os com a doçura habitual e, após registrar-lhes o pedido de bons ofícios para que lhes fosse obtida a concessão, acentuou o simples. Então, quer dizer aqui, né? Eles já trabalharam esse tempo todo, e a gente vê que eles estão com saudades, né, do pessoal, de quem eles deixaram, e começam já a estar ansiosos, né, para visitar os seus que ficaram aqui na Terra, né, Thelma? É muito normal, né? Ela passou já um período, 2 anos, né? Já estão lá na espiritualidade, e agora começa a vir aquela saudade, né? A saudade do marido. Ela esqueceu todos os problemas, né? A parte negativa dele, ela esqueceu. Ela só está lembrando agora das coisas boas que ela gostaria que ele fosse, né? Da forma que ela queria que ele fosse. Então, isso é muito comum, acontece conosco, né? Às vezes a gente tem uma desavença com alguém, mas passa um tempo, a gente começa a ver, né? A pensar, a ter saudade, a lembrar dos momentos bons. Então, assim também é na espiritualidade. Então, ela está com essa saudade do marido. E o Ernesto também, né? Saudade da esposa, da filha, que ele também deixou, né? E é isso. Então, vamos lá. E aí o irmão Ribas responde para eles: creio que vocês já estejam em condições satisfatórias para a execução do empreendimento. Dedicam-se pontualmente ao trabalho, conhecem agora o que seja reencarnação, autodisciplina, burilamento próprio. Olha quantas coisas eles já aprenderam ao longo desse tempo. E, evidenciando entranhado carinho, falou: algum motivo particular, mais intimamente particular na petição? Ele quer saber por que vocês querem muito assim, né? Então, Evelina foi a primeira a falar. Falou meio acanhada, mas disse: instrutor, venho experimentando desoladamente a falta de Caio. Aí o Fantini diz: esposos que se amam, quando distanciados um do outro, fazem-se noivos outra vez. Por que não confessar que também eu ando aflito por abraçar a minha velha? Então, aí, né, eles estão falando da saudade, como a Thelma disse, né, da saudade que eles estão sentindo dos seus familiares, né? Ernesto, da sua esposa, Evelina, do Caio. E veja que eles não aprenderam, eles conheceram muitas coisas, né? Eles estudaram sobre a reencarnação, sobre a autodisciplina, o burilamento próprio, mas a gente vê que ainda não está sedimentado, porque nesse capítulo a gente vai perceber isso. Então, eles conheceram, né? E aí está batendo essa saudade, e ela vai fazer agora um monte de perguntas ao irmão Ribas, ele também, né? Sobre essas questões. Que são questões bem sérias que nós vamos, né, trabalhar hoje, essa questão de relacionamentos, né? Sim. Então, vamos lá. E aí Evelina fala: caro amigo, fixando o mentor, né, de maneira bem expressiva, em nos reportando a ligação conjugal, arriscaria uma consulta. Diga, filha. O Ribas sempre muito paternal com os dois, né? O senhor não ignora que, em meu primeiro reencontro com Mancini, senti-me, por momentos, a jovem menos responsável que fui, observando-me fortemente atraída para eles. Depois, reagindo, vi-me de novo recuando e mentalmente para o domínio de Caio, o marido que ficou no plano físico, dando a mim mesma a impressão de que sou um satélite gravitando entre os dois. Passei a esforçar-me em auxílio de Túlio e, aos poucos, venho reconhecendo que ele não é absolutamente o homem que eu desejaria para companheiro. Entretanto, para ajudá-lo e tolerá-lo,
presentemente sinto necessidade de um estímulo. Então, aqui a gente vê, né, que ela continua fixada em Caio, né, mas ela já diz que ela não, aquele momento dela como jovem ali meio irresponsável, isso meio que passou, mas que para ela suportar tudo aquilo que ela está vivendo ao lado de Túlio, ela se fixa no Caio, né? Na verdade, ela quer fugir daquele sentimento que ela mantém ainda lá no fundo da alma pelo Túlio, né? Mas ela chega à conclusão que ela tem a responsabilidade com o Caio, então ela tenta se manter ali íntegra, né? Pensando nele. Por outro lado, ela pensa que ele não é aquele amor verdadeiro, ou é? Será que é? Né? Ela já diz aqui que ela reconhece que ele não é absoluto, o Túlio, absolutamente o homem que eu desejaria para companheiro, né? Mas também, como a Thelma falou, ela fala, eu fico gravitando entre os dois, ela tem sentimento pelos dois, né? Ela fica nessa dúvida, ora num, ora outro, essa comparação, né? Essa comparação. E a gente vai ver aí que ela ainda está muito ligada fisicamente, né? Ela não está analisando pelas questões da alma, porque ela ainda está nessa dúvida. Ora ela pensa em um, ora ela pensa em outro, mas com o amor que a gente vai ver aí, por isso que eu perguntei, será que é um amor verdadeiro? Né? Pois é. Que amor é esse? E até porque ela fala aqui que para ela poder ajudá-lo e tolerá-lo, ela presentemente ela sente necessidade de um estímulo, quer dizer, algo que a deixe equilibrada. Isso. E ela acha que esse equilíbrio é esse sentimento que ela está nutrindo e buscando no Caio. Né? Então, isso que ela está sentindo aqui, que para ela poder continuar ajudando, ela tem que ter um estímulo. Vamos ver. É interessante agora que o irmão Ribas vai falar aí para ela, né? Essa questão aí. Olha só. E aí ele fala para ela, o estímulo é o amor a Deus. Uhum. O estímulo que ela precisa é o amor a Deus e não o amor ao Caio, né? Como ela estava aqui colocando. O amor a Deus, a compreensão das coisas espirituais, né? Exatamente, né? E aí, o irmão Riba, ela fala para o irmão Riba, compreendo hoje que todos respiramos na própria essência de Deus. Contudo, o mistério para mim está nisso. Sei que nada conseguimos sem Deus, mas entre Deus e a obrigação que me cabe cumprir, quer dizer, cuidar do Túlio, preciso de alguém que me escore o espírito, que se me erija em apoio na movimentação do cotidiano, em busca daquele estado de alma que apelidamos por paz interior, euforia ou mesmo felicidade. Esta fome espiritual que me faz pensar dia e noite na reintegração com Caio, significará que ele, meu esposo, é realmente o meu amor absoluto? Aquele espírito que será o sol de bênçãos a envolver-me para sempre quando chegarmos à perfeição? Nossa, quantas questões aqui, né, Thelma? Ela está no conflito, né? Na verdade, exatamente. Ela está num conflito. E essa questão da felicidade que ela fala aí é muito interessante, porque a gente refletir. Porque a felicidade a gente não consegue construir de um momento para o outro, né? Ela é um processo que vem de eras, né? Para a gente ter essa felicidade, nós precisamos de manter essa paz interior, nós precisamos de nos conhecermos. E por isso ela está assim ainda essa ideia, né, um pouco inquieta que ela traz dentro de si com tantas questões. E mas ainda fala, não, fala com você. Não, porque ela pergunta, né, como é que é? A pergunta está aqui. Se essa fome espiritual que me faz pensar dia e noite na reintegração com Caio significará que ele, meu esposo, é realmente o meu amor absoluto? Pois é. Aquele espírito que será o sol de bênçãos a envolver-me para sempre, quando chegarmos à perfeição? Então, aqui ela coloca uma questão aqui para o Ribas, né? Aquela questão assim, esse é aquele que eu vou ter afinidade para a continuidade da minha vida, né?
para a minha eternidade. A e ela perfeição tem está tão distante, né? Será que é esse o amor verdadeiro? Exatamente. Que ela tá indo no caminho certo? Então, como ela está... Desculpe, como ela está depositando todas, vamos dizer assim, essas fichas no Caio, ela acha, exatamente, então ela acha que, já que assim, esses sentimentos, ela acha que então que pode ser ele, esse amor aí, dessa afinidade fraternal que se levará para os restos da nossa vida aí, né? Vamos ver agora o que o Ribas vai falar para ela, porque ela está sendo bem superficial, né, no seu sentimento, quer dizer, ela não está entendendo verdadeiramente o que seria um amor verdadeiro. Porque quando a gente pensa em amor, a gente automaticamente pensa em aparência, como a pessoa como a pessoa, né, age, como a pessoa... E ali amor está ligado à alma, né, essa questão aí. O amor verdadeiro são almas. Então, e o Ribas, nessa resposta, vai ser ótimo mesmo. Vai ser ótimo. Então, ele fala, sorri para ela, né, e filosofa. Olha, todos nos destinamos ao amor eterno. E, no entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio. Para a maioria das criaturas, o encontro do amor ideal assemelha-se, de algum modo, à procura do ouro nas minas ou de diamante nas catas. Olha e a gente vê que, gente, achar qualquer coisa numa mina... Não é de uma hora para outra que você vai achar um diamante, né? Você tem que... É muito difícil. Olha, muito difícil. É muito difícil. E o amor verdadeiro é esse diamante, né? Então, é a procura desse ouro ali, com muito sacrifício, com muito cuidado, né? E ele fala que é indispensável peneirar o cascalho ou mergulhar as mãos no barro do mundo, a fim de encontrá-lo. Quer dizer, ele está dizendo, não é tarefa fácil, e é tarefa que exige muito também sacrifício, muita abnegação, né? Não é tarefa fácil mesmo. Aí ele complementa, sempre que amamos profundamente alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. Olha o que ele está dizendo aqui para a gente. Passamos a ver-nos na pessoa, que se nos transforma em objeto de afeição. Se essa criatura efetivamente nos reflete a alma, o carinho mútuo, cresce cada vez mais, assegurando-nos o clima de encorajamento e alegria para a viagem, nem sempre fácil de evolução. Então, vamos até dar uma olhada aqui, né, Thelma? Olha como ele diz aqui, né? Quando ele fala da gente aqui tomar muito cuidado, porque quando a gente ama, ele diz aqui, olha, nós nos transformamos essa pessoa em um espelho nosso. Quer dizer, a gente se projeta no outro e acha que o outro é como nós. Ou então a gente quer transformar a pessoa de uma maneira que nós gostaríamos que fosse. Que ela fosse. Então, não aceita os nossos anseios, né? Sem as nossas vaidades, né? O nosso ego, os nossos egoísmos. Essa questão que ele fala aí do cascalho, voltando um pouquinho aí, né? A gente vai entendendo que o amor é uma construção, assim como a felicidade é um estado de alma, o amor também é uma construção. Então, ele diz aí que o amor não é nada fácil. E a construção, às vezes, não, com certeza, de existências. Exatamente. Almas que vão construindo esse sentimento, né? Vão se modulando ali, se adequando por existências. E aqui a gente tem que ver, Thelma, ele não está falando daquela questão de sexo, não é disso que ele está falando. Não é disso, ele está falando de um amor puro, de um amor fraternal, que pode ser, né, e a gente vai ver daqui por diante, que pode ser por aquela pessoa que um dia foi aqui nosso esposo, né, nossa esposa, nosso companheiro ou companheira, e pode ser que não, pode ser que esteja em qualquer outro laço afetivo. Pode ser um irmão, pode ser um irmão, pode ser um filho, uma mãe, um pai, um amigo. Né? Exatamente. Ele vai falar disso mais adiante. Então, é para a gente ficar atento que o Ribas não está falando aqui
desse amor, vamos dizer assim, carnal. Não é disso que ele está falando aqui, não é? Então, podemos até ir adiante. E aí ele continua, né? Nessa hipótese, né, na hipótese da gente encontrar essa pessoa, né, teremos obtido apoio seguro para a subida do acrisolamento moral. Quer dizer, essa caminhada junto, né? Em caso contrário, a pessoa a que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos, à maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar pelos nossos interesses. Então, surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão. Então, aqui eu acho que a gente vai dar uma paradinha, Ricardo, depois a gente volta nesse slide. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Thelma, antes da gente ler o que a Evelina vai falar, né? Porque olha que interessante aqui, né, Thelma? Ele estava falando, eu me projeto no outro, mas o outro não sou eu, o outro é o outro. Então, ele faz essa comparação que é fantástica, a questão do banco. Olha, isso não sou eu, isso não me pertence, e devolve. Me devolve sem nenhum investimento, quer dizer, como se estragasse aquilo, não rendeu, né? Nos devolve, porque aquilo não é dele. Então, aí vem a frustração, vem as mágoas. Ah, ele não é aquilo que eu achava que ele era, não é assim que a gente faz, né? Está muito diferente, ele não é mais o mesmo. Será? Ou ela não é mais a mesma, né? Será que é isso? Pois é, e às vezes a gente vê muitos casamentos, vamos falar em relacionamentos, né? Isso. Que terminam por essa frustração, né? Essa falta de interesse, esse entendimento, o amor acabou, ele não é outra pessoa, mas não é por isso, é porque nós criamos expectativas ali naquela pessoa em cima dos nossos projetos, né? Então, chega um momento que vai desmoronar mesmo, né? A gente vai encarar a realidade de uma forma ou de outra, porque isso não vai ser para sempre, né? Então, existem muitos relacionamentos que se frustram, se terminam, né? Em períodos curtos, por encontrar essa desilusão, né? Essa frustração. Por quê? Porque estamos vendo os nossos próprios reflexos, colocando as nossas expectativas naquela pessoa. E o amor verdadeiro, ele não é assim, ele aceita. Aceita, não aprisiona. Ele liberta. Ele não é uma posse, não é um é um amor. Por isso que Emmanuel fala que é uma gradação, a gradação do amor. Então, ele vai, né, evoluindo. À medida que nós vamos evoluindo, o amor também vai evoluindo, porque nós vamos compreendendo o que é, na realidade, esse amor. E aqui, Márcia, na Terra, a gente tem muita tendência, quando fala assim, amor, a gente pensa logo em quê? Homem e mulher. Exatamente, não é isso. Não é isso, é o amor, o elemento da vida, o amor, né? Esse elemento vital para a vida. E é isso que nos faz unir as criaturas, esse sentimento que faz nós termos empatia, solidariedade, né? Entendimento. Isso não é de uma hora para outra que nós vamos descobrir e vamos trabalhar essas nuances, esses mecanismos, né? Esses sentimentos. Vê que ele fala aqui, ó, então surgem para nós aquelas posições espirituais, olha só, posições espirituais, que nós nomeamos de quê? Mágoa, desencanto, indiferença, desilusão. É disso que a gente está falando, né? Como eu me projeto no outro e o outro não é aquilo que eu queria que ele fosse, eu vou ficar magoada, né? E aí muitos relacionamentos podem ser desfeitos em função dessa não compreensão, né? Ricardo, vamos terminar o finalzinho desse slide, que aí agora é Fantini falando para
perguntando ao Ribas. Ricardo está aqui, né? Isso, ó. É isso. Isso, que a gente estava falando, que a Thelma, olha lá, olha, então, né, surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão. E aí o Fantini pergunta, o senhor desejará, talvez, afirmar que caminhamos na existência pelas vias da afinidade, de afeição em afeição, até achar aquela afeição inesquecível que se nos levante na vida por chama de amor eterno? Então, o Fantini está curioso, né, para seguir. Acho que até a gente pode ir para o slide seguinte, né, Thelma, para a gente ver o que o Ribas vai falar. Então, ele está querendo dizer assim, né, a busca, como a Thelma falou, é difícil, né, como o irmão Ribas falou para a gente, né, temos que peneirar tudo e não é fácil. Então, ele está falando aqui, então vamos continuar várias encarnações nessa busca? Ele diz que sim, mas entendendo-se o conceito de afeição. Olha como é que ele vai já definir, né? Sem a estreiteza do sexo. É disso que a gente está falando, né, Thelma? Não é dessa relação sexual que a gente está tratando. De vez que a ligação esponsalícia, quer dizer, um casamento, né, embora sublime, é apenas uma das manifestações do amor em si. Determinado homem ou determinada mulher podem confirmar na esposa ou no esposo a presença do seu tipo ideal. Entretanto, talvez prossigam após o casamento mais intimamente vinculados ao coração materno ou ao espírito paternal. E, às vezes, somente encontrarão o laço de eleição num dos filhos. Em amor, a afinidade é o que conta. E aí a Evelina pergunta para ele, impressionada, e as uniões de suplício, os casamentos infelizes? Isso a gente vai falar então depois, mas vamos então conversar, né, Thelma, sobre esse parágrafo aí. Quer começar a falar? Mas essa fala dele sobre afinidade, ele fala afinidade é o que conta. O que é afinidade? Né? Afinidade de almas, afinidade de gostos, de situações, de preferências, de aquelas sutilezas, né, que nós vamos adquirindo junto daquela pessoa. Não estamos falando aqui de marido, daquela pessoa que convive conosco, né? Pode ser um amigo que a gente tem muita afinidade, pode ser uma irmã que a gente tem muita afinidade, pode ser tantos relacionamentos que ele vai... às vezes a pessoa não precisa nem de falar, e nós já sentimos o que ele está querendo dizer, né? Então, isso vai sendo construído. Agora, ele fala antes que é como é que ele diz? Determinado homem ou determinada mulher podem confirmar isso como esposa. É isso, ele fala aqui, né? Entretanto, talvez prossiga após o casamento vinculado ao coração materno ou paterno, né, do espírito paternal. Às vezes ele fala, né, Thelma, num filho, né, ele coloca aqui, às vezes somente encontramos o laço de eleição num dos filhos. Então, exatamente, aquele filho que é ligado, né, à mãe, aquele amor, um estreitamento de laços ali muito forte, né? E isso depois não necessariamente vai ser sempre filho, vai ser sempre esposo, vai ser sempre... É nessas gradações aí que a gente vai afinando esse amor, vai afinando esse sentimento até ele se tornar um laço do coração, né? Que é isso que a reencarnação faz, né? Naquela questão lá do capítulo 4 do Evangelho, onde Kardec coloca, né, os laços de afeição, como é que fala? Ele tem uma expressão, né? Família... enfraquecem, né? Após a desencarnação, né? Não necessariamente. Cada encarnação que nós vamos desempenhando um papel, porque a gente sabe, a gente até falou isso aqui, cada vez que nós retornamos, geralmente nós retornamos para o núcleo familiar onde nós já vivemos, né? A gente vai ver aí, nessa própria história aí, a gente vai ver essa possibilidade, sabe?
essa Exatamente. condição, né? Então, cada vez isso vai se afinizando mais. Fala. Não, e ele só termina dizendo: em amor, afinidade é o que conta. Né? Essa afinidade que vai. Esse casamento aí de gosto, de pendores, de entendimento, de respeito, né? De tudo, todos esses sentimentos que vão unindo essas almas numa afeição verdadeira. Isso, e aí a gente pode ir para o próximo, e a Evelina pergunta para ele, né, se as uniões de suplício, que ela está impressionada, e pergunta para ele, e as uniões de suplício, os casamentos infelizes? Aí ele está respondendo a ela aqui, ó, sim, a reencarnação é também recapitulação. Muitos casais no mundo se constituem de espíritos que se reencontram para a consecução de afazeres determinados. A princípio, os sentimentos se lhes justapõem no setor da afinidade, como as crenas de duas rodas que se complementam para fazer funcionar o engenho do matrimônio. Aquelas duas rodas que têm aqueles dentes, crenas, que um encaixa no outro certinho, as duas rodas rodam. Isso é que ela está querendo dizer aqui, né? Que tem que ter esse encaixe, né? Entre o relacionamento, né? Depois, percebem que é imperioso burilar outras peças dessa máquina viva, a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício. Se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra encetada ou reencetada vem a cair. Então, aqui, olha, quando ela pergunta da união difícil, ele fala aqui que exige muita compreensão, não é isso que ele bota aqui? Respeito mútuo, trabalho constante e espírito de sacrifício, porque não é fácil. A gente sabe que, às vezes, a espiritualidade ajuda, porque a gente sabe que a maioria dos relacionamentos, né, Thelma, nós temos algumas contas a ajustar. Não é? Nós não, como a gente viu o tempo todo nesse capítulo, que aquela alma que é puramente afinada conosco, isso é muito difícil de achar. Então, na maioria das vezes, nós vamos vindo para reajustes. E é como, às vezes, podemos nos apaixonar, falando de um relacionamento, e essa paixão, em determinado momento, acaba, não é? E aí é que vem, aí é que nós temos que ter o que ele disse aqui, né? Compreensão, respeito mútuo, trabalho constante e espírito de sacrifício, porque continuar convivendo nem sempre é fácil. E Emmanuel tem uma fala através do Martins Peralva, muito interessante, no livro Pensamento de Emmanuel, onde ele fala, faz um estudo, né, sobre os casamentos na Terra, e a maioria dos casamentos na Terra são casamentos de prova, não são casamentos felizes. Então, são casamentos onde exige de nós essa abnegação, esse entendimento. Por que são uniões de suplício? Porque nem sempre nós temos esse entendimento de que estamos no processo onde exige de nós, né, uma postura de abnegação, de sacrifício mesmo, de entendimento, onde nós vamos ali através dessas, às vezes nem é um amor, não é aquele amor, não existe aquele amor, mas existe alguma engrenagem ali que dá certo. Então, vai desse jeito, até desenvolver outras, né? Porque Exatamente. Com o tempo a gente vai aprendendo e aquilo vai evoluindo, porque tudo evolui, né? Mas geralmente os casamentos na Terra são casamentos de prova. Por quê? Para desenvolver o amor verdadeiro. Esse amor, muitas vezes, a gente está encarnado junto de um espírito, a gente casa com o espírito, né? Que foi um algoz, ou que nós fomos um algoz para ele, onde fomos parceiros em condutas não muito dignas, né? Então, isso tudo vem reverberar ali no contexto dessa união. E graças a Deus a gente esquece tudo, né? A gente vem com a bênção do esquecimento para ver se a gente retoma isso. Então, e como ele falou... Não, continua, Thelma. Não, eu já acabei, porque essas uniões não são para nos derrubar, para nos derrotar.
elas têm um porquê. É muito importante a gente perguntar a si próprio, né? Para que estamos nessa situação? Né? Porque aí a gente vai desenvolver em nós mecanismos de entendimento. A gente fala isso quando nós temos esse conhecimento maravilhoso da doutrina espírita que nos ajuda muito a caminhar, né? Mas quando não temos, a gente sofre muito com isso, né? Porque a ignorância faz o sofrimento, causa o sofrimento. A gente pode terminar o último slide, Ricardo, porque aí o Ribas ainda vai responder, né? Porque a Evelina pergunta, então, quando ele está explicando aqui, né, que tem que ter muita abnegação, muita compreensão, para que a gente leve essas uniões, seja ela de que tipo for, adiante, nós vamos ter que ter, como a Thelma falou, muito esforço, né? Então, pergunta a Evelina, que fica no ar, o Ribas, né, responde para ela. Então, aquele dos cônjuges que lesou o ajuste, ou ambos, conforme as raízes da desunião, devem esperar pela obtenção de novas oportunidades no tempo para a reconstrução do amor que dilapidaram. Então, assim, nós já dilapidamos antes, aí vamos vir tentando fazer com que a gente possa reconstruir, se reajustar, e chega aqui, depois que passa esse momento de paixão, de tudo, a gente não consegue seguir adiante, né? As brigas e tudo, e vem de novo a falha daquela união, e nós vamos, o que ele diz aí, nós vamos ter que reconstruir de novo, né? Pode, não necessariamente como marido, mulher, né, companheiro, companheiras, não necessariamente, mas nós, em algum momento, nós vamos ter que reconstruir essa relação. Isso não quer dizer que não pode haver separações, que chega um ponto que tem que haver mesmo. Tem que separar mesmo. Cortar aquele mal ali para não acontecer coisa pior. Tem muitos relacionamentos, né, onde tem situações que frustram o ser humano, que tiram a dignidade, que tem que haver mesmo essa pausa. Mas mais na frente nós vamos ter que retomar, né? Exatamente. Não tem jeito, nós não vamos viver aqui, né, como o Thelma está falando, não estamos aqui fazendo, que temos que ficar no sacrifício até o final, não é isso que nós estamos dizendo, mas a gente veio com um desafio, e mas pelo menos a gente caminhou um pouquinho, não é? Mas se esse desafio não conseguiu chegar até o final, nós vamos em algum momento, né, a misericórdia divina sempre nos dá outra chance, né? Então, nós vamos ter outra chance de reconstruir aquela relação até que a gente, né, vire esse amor aí. E, às vezes, Márcia, essa relação vai ser construída não necessariamente como marido, como mulher, mas como irmão, como um filho, né? Exatamente. Pode ser um filho difícil ou um filho que a gente vai amar muito, mas vamos ter que, mais à frente, retomar, né? Porque é da lei. Enquanto houver débitos, eles vão ser cobrados. E a lei é severa, né? Então, e é isso, porque assim, nós vamos chegar à máxima que já foi desde Moisés, né? A lei divina. Amar ao próximo como, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, um dia nós vamos chegar a isso por todos. E aí, se nesse momento nós ainda temos questões a ajustar, com certeza nós vamos voltar em algum tipo de relacionamento. Não importa, mas vamos ter que nos ajustar. Bom, queridos amigos, queridos companheiros que estão conosco, muito obrigada pela companhia, nossa gratidão por estarem conosco, e até o nosso próximo programa, até o nosso próximo sábado. Nós agradecemos muito a companhia de vocês, estejam sempre conosco, porque isso é um êmulo para nós, muito positivo para o nosso estudo, saber que algum coração está tirando proveito desse livro tão maravilhoso, e estejam sempre conosco para estudarmos, porque a vida continua.